Olá, bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Natália Giannoni, sou monitora da disciplina, orientada pelo professor Dr. Ronaldo Gismondi. No podcast de hoje, vamos falar sobre a abordagem de um paciente com esplenomegalia. Aproveito para lembrar a todos que esse material é destinado exclusivamente para médicos e estudantes de medicina, não sendo permitido seu uso por profissionais de outras áreas. Então, o nosso caso de hoje é sobre uma paciente do sexo feminino, 60 anos de idade, natural e residente de Niterói, que buscou atendimento médico, queixando-se do aumento do tamanho da barriga. Ela afirma que há cerca de 3 meses percebeu um aumento do volume abdominal, juntamente com uma sensação de desconforto no hipocôndrio esquerdo, que ela não caracterizou como dor, apenas desconforto. Então, já entra aí para a nossa lista de problemas a queixa principal da paciente, que foi o aumento do volume abdominal e esse desconforto no hipocôndrio esquerdo. Esse quadro era acompanhado de inapetência, astenia e palidez cutânea mucosa. Essa astenia foi referida pela paciente como um cansaço. Nesse caso, quando o paciente queixa de cansaço, é importante a gente diferenciar se o cansaço é de fato uma astenia, ou seja, se é realmente uma falta de vigor, uma sensação de fraqueza generalizada, ou se trata-se de uma dispneia, pois frequentemente os pacientes com dispneia queixam-se de cansaço. Então, para a gente diferenciar a dispneia da astenia, é útil perguntar se o paciente se sentiu ofegante, se ele tem dificuldade de respirar deitado, se existem sinais de insuficiência cardíaca, que vão auxiliar a gente a determinar a queixa da paciente. Nesse caso, a gente caracterizou como uma astenia. Ela relata que no ano anterior ao aparecimento desse quadro, houve uma perda ponderal de aproximadamente 20 quilos. Então, uma perda ponderal bastante importante, Na ausência de alterações na dieta ou mudanças do estilo de vida, como intensificação das atividades físicas, com o objetivo de perder peso, um emagrecimento de 10% ou mais do peso corporal dentro de um período de 6 meses deve nos chamar a atenção para a possibilidade de um emagrecimento patológico, que foi o caso da paciente. Então, aqui na lista de problemas, a gente acrescenta a inapetência, a astenia, a palidez cutânea mucosa e essa perda ponderal da paciente. Então, ela nega a presença de manifestações hemorrágicas de pele mucosa, como petequias e equimoses, e outros tipos de sangramento. Mas ela refere, contudo, a presença de lesões de pele, de escoriações que predominavam em tórax, dorso e abdômen, e decorrência de coçadura por um quadro de prurido intenso, que também teve início próximo aos sintomas referidos. Ela nega icterícia, nega febre e nega sudorese noturna. Ela é uma paciente hipertensa, controlada, em uso de atenolol, foi diagnosticada há poucos anos, tem um passado de internação por hepatite A na década de 90, e ela refere fazer o uso diário de omeprazol atualmente, devido a um quadro de pirose que teve início há alguns meses juntamente com aquela sensação de desconforto no hipocôndrio esquerdo, Ela nega outras comorbidades e outras internações anteriores. Sobre a história fisiológica, nada digno de nota. Na história familiar, ela desconhece casos de doenças autoimunes e neoplasias na família, nenhum outro dado muito importante. E a história social nega etilismo, nega tabagismo. Ela mora com o marido numa casa que tem um grande quintal, onde habitam cães e gatos. A coleta de lixo no local é irregular, então tem presença de ratos e mosquitos na região. Então, ao exame físico, a paciente encontrava-se emagrecida, em regular estado geral, lúcida e orientada no tempo e no espaço. Quando o paciente queixa de uma perda ponderal expressiva, como ocorreu nesse caso, é importante prestar atenção em sinais de emagrecimento patológico, como desaparecimento das bolas de Bichat, gordura na bochecha, um afundamento do osso temporal, outros ossos proeminentes, atrofia muscular, olhar a musculatura interóssea das mãos, é importante.
Então, acrescenta-se à lista de problemas que a paciente encontrava-se emagrecida. Também havia uma palidez cutâneo-mucosa intensa, a paciente encontrava-se hipocorada, 3 em 4, anictérica, cianótica, hidratada e eupneica em ar ambiente. Seus pulsos periféricos, como braquial, carotídeo, eram visíveis. Além disso, no sistema cardiovascular, havia presença de um sopro sistólico, de intensidade 1 em 6 cruzes, pancardíaco. Então, essa palidez cutâneo-mucosa que a paciente já tinha referido na anamnese, sugere uma possível anemia. E esses pulsos periféricos visíveis e o sopro sistólico pancardíaco são compatíveis com uma síndrome hipercinética que poderia ter sido causada pela anemia. Outros sinais de síndrome hipercinética que poderiam estar presentes seriam o aumento da pressão arterial sistólica, até mesmo uma pressão divergente, que não foi o caso da paciente, mas havia um aumento da amplitude dos pulsos periféricos. Então, novamente, a palidez cutâneo-mucosa entra aqui na nossa lista de problemas, juntamente com sinais de síndrome hipercinética. O exame do abdômen também tinha alterações importantes. Era um abdômen globoso, pouco depressível, peristáltico. A percussão havia massa 6 no quadrante superior esquerdo e o espaço de Traub estava ocupado. A palpação superficial e profunda, o abdômen era indolor. Porém, havia um baço palpável em cerca de 15 centímetros do rebordo costal esquerdo. Então, era um baço bastante aumentado de tamanho. Lembrar que o baço ele vai crescendo em direção à fossa ilíaca direita. O baço dessa paciente alcançava quase a cicatriz umbilical. O fígado também era palpável, pouco abaixo do rebordo costal direito. E não havia presença de massas palpáveis. Então, a gente acrescenta aí a lista de problemas, a hepatomegalia e a esplenomegalia importante, Então, alguns exames laboratoriais foram solicitados e mostraram alterações. O hemograma mostrava uma anemia importante, com uma hemoglobina de 5,8 e um hematócrito de 19,8, e era uma anemia microcítica hipocrômica. A gente pode ver pela redução do VCM, de 68,8 e um HCM também reduzido. O número de plaquetas encontra-se dentro dos valores de referência e também haviam alterações na leucometria. Ela tinha uma leucocitose, às custas principalmente de linfocitose, com mais de 5.000 linfócitos, Isso é importante. A cinética do ferro mostrava um padrão de doença crônica, que a gente pode ver aqui pela redução do ferro sérico, porém com o aumento da ferritina e redução do índice de saturação da transferrina, que é compatível com o padrão de anemia de doença crônica. Os marcadores inflamatórios, como VHS e PCR, estavam bastante elevados, principalmente o VHS, e nas proteínas totais e frações a gente tinha alterações de hipoalbuminemia e um aumento das globulinas. Outros exames foram solicitados, como função renal, marcadores hepáticos, coagulograma, bilirrubina, e estavam todos dentro dos valores de referência, nada alterado. Então, repassando a lista de problemas dessa paciente, ela tinha uma esplenomegalia de grão de monta, uma hepatomegalia, uma perda ponderal importante, além de palidez cutâneo-mucosa, inapetência, astenia, prurido, pirose, era uma paciente hipertensa, no momento com sopro sistólico pancardíaco e seus pulsos periféricos visíveis. Nós podemos pensar como uma das possíveis causas para a inapetência e talvez a pirose da paciente uma compressão extrínseca do estômago pelo baço, que estava aumentado, uma vez que esses órgãos estão bem próximos anatomicamente. O prurido, ele a princípio não apresenta uma causa aparente, uma vez que o paciente não apresenta aumento de bilirrubina, para a gente pensar numa causa hepática, por exemplo, ou colestática de prurido, nem função renal alterada, pensando numa azotemia como causa do prurido, e também não havia eosinofilia. Então, agrupando todas essas questões em síndromes, a gente pode chegar à síndrome de hepatosplenomegalia,
uma síndrome anêmica hipercinética, né? Palidez cutânea mucosa, astenia, pulsos periféricos visíveis, o sopro sistólico pancardíaco e a anemia que foi comprovada pelo hemograma, então podemos afirmar que essa paciente de fato tem uma síndrome anêmica. E a perda ponderal, a inapetência, o emagrecimento que a gente viu no exame físico, a gente pode dizer que a paciente tem uma síndrome consumptiva. Então, o que mais incomodava a nossa paciente era esse aumento do volume abdominal, que nós chegamos à conclusão ser devido a um quadro de esplenomegalia maciça, né? Diante disso, a gente precisa direcionar o nosso raciocínio, direcionar a investigação para as causas mais prováveis dessa esplenomegalia da paciente. Então, para isso, é interessante que a gente siga os seguintes passos. Confirmar se o aumento do volume abdominal se deve à esplenomegalia, o que foi feito pelo exame físico. Separar as causas de esplenomegalia em grandes grupos etiológicos. Conhecer as causas que podem determinar uma esplenomegalia maciça. Nem todas as doenças que causam esplenomegalia são capazes de determinar a esplenomegalia maciça. E também necessidade de buscar no exame físico sinais que indiquem causas de esplenomegalia secundária. Agora a gente vai ter que dar uma pausa no nosso podcast para começar uma segunda parte. Então não deixem de curtir a nossa página da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense e até a próxima!